a semana teológica. Na semana passada, a gente falou sobre a diferença entre Jeová e Jesus. Uma diferença abissal, enorme, abismal, digamos assim. Entendeu? A gente viu isso semana passada. Essa semana, nós estamos falando sobre as semelhanças entre as religiões. O que é que a gente já falou com isso para chegarmos a essa informação, a esse conhecimento? Deixa-me ver aqui, hoje é quinta, né? Então, aqui, olha aqui. No domingo, a gente lembrou que Deus criou todo ser humano à sua imagem e semelhança e que, com isso, a humanidade, né, caiu em pecado e que então ele planejou, não ficou chateado, zangado, inventando e gritando e reclamando, não. Ele já tinha criado a graça, o plano da graça para salvar o maior número possível de pessoas. Tá? E dentro desse plano da graça havia a ação dele em se revelar. Então ele passou a falar à humanidade através da criação, através de uma série de meios, ele falou constantemente a essas pessoas. Lá em Hebreus chega a dizer que de muitas formas ele falou e que ultimamente ele estava também falando através de Jesus Cristo. Tá bom? Na segunda-feira, nós lembramos que o Espírito Santo, dentro do projeto da graça, o Espírito Santo veio para iluminar as pessoas, ou seja, clarear o que elas precisavam entender sobre Deus, facilitar para que eles pudessem entender o máximo sobre Deus. Outra coisa que o Espírito Santo também opera é o convencimento. Então, o Espírito, dentro do projeto da graça, passou a todos os homens que nasceram e estão nascendo sobre a face da terra e convence todos do seu pecado diante de Deus, da sua situação diante de Deus. Tá bom? Na terça-feira, nós falamos que todo mundo, sem exceção, todo mundo foi alcançado por esta graça, por esta ação do Espírito Santo. Não é? E todas as pessoas que foram alcançadas reconhecem que são pecadoras, grande parte passa a ter uma vontade de mudança, né? Vontade de mudança. E dentre esses que têm vontade de mudança, tem aqueles que não só têm vontade, mas permitem que o Espírito Santo faça a obra. Esses são o trigo. E aqueles que ficam só na vontade, mas não querem que o Espírito Santo mexa, mas eles querem fazer as mudanças, né? Esses são o joio, tá bom? Então, essa é a diferença. Mas tem muita gente também indiferente que não tem vontade, está sabendo que tá totalmente diferente da vontade de Deus, mas adia, deixa para depois e tal, né? Esses são os indiferentes. Na quarta-feira, nós falamos sobre religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é a maneira que cada pessoa que foi alcançada, que foi convencida pelo Espírito, é a maneira que cada pessoa responde a isso. Então, isso é religiosidade. Como é que ela responde a esse convencimento do Espírito? Tá? Até pessoas que você diz assim, não, isso não é religião. Até isso é uma religiosidade dela em responder a esse convencimento. Falamos também que a partir dessa religiosidade, então tem o trigo, que é uma ovelha, e tem o joio dentro não só do cristianismo, mas em qualquer religião do mundo você vai encontrar, né, essas pessoas que são indiferentes, trigo e joio. Tá bom? Hoje a gente lembra o seguinte: a conversão, a santificação e as bênçãos. Olha aqui. Toda religião tem joio, os quais são maléficos em muitos sentidos às suas religiões. Não só às suas religiões, mas a outras religiões e ao mundo inteiro. Mas todas têm seu trigo. Toda religião tem o trigo, né? Tem o trigo. Estes são fruto de conversão operada pelo Espírito e que, assim, estão em processo de santificação.
os quais, cada vez mais, neste processo de parecerem com Jesus, se tornam bênçãos para suas religiões, para outras religiões e para o mundo inteiro de muitas formas. Em cada religião, estes acontecimentos podem até ter outros entendimentos e outras nomenclaturas, mas o processo Mas o processo e acontecimentos são sempre os mesmos. Quer dizer isso? Toda religião tem trigo, ou seja, aqueles que são realmente trabalhados por Deus, né, dentro lá daquela religião, e tem o joio, aqueles que querem ser religiosos, querem responder positivamente ao convencimento, mas não querem a ação do Espírito, então eles vão fazer por vontade própria. Aí são religiosos que querem a religião do jeito deles, da maneira deles. Eles é que querem, né? Eles é que acham que estão corretos, estão certos, está todo mundo errado, ninguém está fazendo o correto. Tá? Aí, como eles são violentos, eles vão tomar a frente para fazer a coisa do jeito que eles querem. Tá bom? Isso acontece em toda religião. Toda religião. Claro, o trigo, em qualquer religião, vai ser bênção para eles próprios, para as pessoas que estão ao redor deles, dentro da religião, e para o mundo inteiro, e para outras religiões. Mas aquele que é joio, ele vai ser ruim, mau, perverso. Contra ele, contra os mesmos da religião dele, contra outras religiões e contra o mundo inteiro, porque ele é o verdadeiro cão dentro da convivência religiosa. Tá bom? Então é isso que a gente lembra, né? E olha aí, toda religião tem isso. Já é uma grande semelhança entre todas as religiões. Tá bom? Ok, a gente fica por aqui. Deixa eu botar aqui essa marca do final e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia abençoado para você e que através de você outras pessoas sejam também abençoadas, tá? Deus possa ter o privilégio de usar você para abençoar outras pessoas. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente conversar, pensar, refletir sobre Deus e a sua vontade. Tá bom? Ok? Então tá aqui a musiquinha final e a gente se despede. Até mais. Deus abençoe.